Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Fernanda e no programa de hoje vamos falar sobre um estudo que liga a prática de atividades físicas ao fortalecimento de propósito e à vontade de viver. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Marcel Fúvio Padula Lamas, coordenador da área de psiquiatria do Hospital Albert Sabin, e o cardiologista Adriano Guerra, também do Hospital Albert Sabin. Eu quero agradecer aqui a participação dos nossos especialistas. Sejam muito bem-vindos. Agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. Muito bem, então vamos começar aqui o nosso bate-papo para falar sobre esse assunto tão importante, afinal é bem-estar, é saúde. Eu quero começar trazendo um estudo americano que demorou 9 anos para ser finalizado e aponta que a prática frequente de atividade física pode estar relacionada com a capacidade do ser humano de encontrar propósito na vida. Existe mesmo essa relação? Gostaria de começar estendendo essa pergunta ao Dr. Marcel. Sim, com certeza. O que muitas vezes a gente acaba vendo é que quando a pessoa pratica atividade física, ela tem uma tendência, aos poucos, a ter uma saúde mental mais saudável. Claro que isso, desde que seja feito da forma adequada, desde que seja feita sem excessos, porque excessos também não são adequados. E, assim, isso pode proporcionar tanto uma saúde física quanto uma saúde mental melhor para as pessoas. Inclusive, algumas doenças como depressão podem ter um tratamento coadjuvante com atividade física. Então, para a gente inserir também agora o doutor Adriano na nossa conversa, doutor, você pode nos esclarecer os benefícios da prática esportiva no controle de doenças e no aumento da expectativa de vida também? Sim, claro. Isso, inclusive, é comprovado cientificamente, né? No nosso organismo, nós temos algumas substâncias que são produzidas por algumas glândulas, né? Entre elas as endorfinas, as catecolaminas, que elas acabam atuando sobre o metabolismo do nosso organismo. E com isso, essas substâncias, elas fazem com que a gente acabe tendo um gasto energético maior, acabe por desenvolver uma tendência a você ter aquele alívio, né, aquele benefício quando você faz uma atividade física, né? Essas substâncias, elas acabam, no nosso organismo, produzindo uma sensação de saciedade, de alívio, de contentamento, assim, de que você atingiu o objetivo adequado. A atividade física, o que ela faz? Ela acaba com esse gasto energético aí, produzido por essas endorfinas, você acaba tendo maior disposição para fazer algumas atividades. A prática de esporte, no caso aí, ela vai ativar toda a parte músculo-esquelética, a pessoa vai sentir um benefício, um contentamento, e vai ocasionar que, assim, a pessoa, ela está, por exemplo, ela praticando uma corrida, ela se sentindo bem, ela vai ter aquela vontade de cada vez correr mais porque ela se sentir melhor. Essas substâncias, elas trazem aquela sensação de, como eu falei, de contentamento, de saciedade, de que você, assim, você vai atingir o objetivo que você está esperando, né? Ok? Exatamente, nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto, doutor, sobre as pessoas que relatam que começam uma atividade física, no começo é difícil, mas depois que engata, a pessoa quer cada vez mais fazer a prática de exercícios físicos. Mas vamos guardar esse ponto. Eu quero voltar agora com o doutor Marcel, porque logo no início da nossa conversa ele falou sobre a ansiedade e principalmente no contexto de pandemia, fase em que a nossa ansiedade aumentou naturalmente. Os exercícios ajudam nesse controle mental, doutor Marcel, o senhor que tem essa especialização em área de psicologia, quais são as adaptações ideais para manter o corpo ativo e também com segurança, né? Porque a gente tem que evitar o contato físico, então como que a gente pode ter essa prática com segurança para não ser contaminado pelo coronavírus? Com certeza, com certeza. Eu vejo da seguinte forma, eu vejo que o fato das pessoas ficarem isoladas
e muitas vezes não terem as atividades físicas como tinham anteriormente, por N motivos. Por exemplo, pelo fato de não conseguirem sair de casa da mesma forma, pelo fato das próprias máscaras suarem e terem um pouco menos de prevenção e medo que a pessoa tenha em relação ao Covid. Muitas vezes a atividade física não é voltada para algo relacionado com a própria casa, o que seria uma mudança em relação à rotina, em relação a como a pessoa teria de exercer as atividades físicas convencionais ao qual ela faria. Existem pessoas que conseguiram fazer isso, mas, em geral, houve uma redução das atividades físicas e aumento do sedentarismo de forma geral. E, como consequência disso, dessa mudança, a tendência é que, entre outros fatores, possa ter contribuído também para o aparecimento de ansiedade e de outros sintomas relacionados. Porque, muitas vezes, transtornos de ansiedade têm uma relação importante com depressão, inclusive, como a tristeza, o sentimento de incapacidade. Pode-se piorar também o corpo, por si só, da pessoa, o lado físico, e como consequência também ter uma piora da saúde mental. Algumas dores podem surgir também pelo fato de algumas atividades físicas serem exercidas como tinham antes, então a gente aumenta a chance, a partir do sedentarismo, com que algumas doenças crônicas possam piorar. Algumas coisas, até como a fisioterapia, pode também ter uma redução de que a pessoa vá até o consultório do fisioterapeuta. E como consequência disso, tem uma piora de dores de forma geral, e tudo isso, tudo que for causar estresse de alguma forma para as pessoas, tem a tendência de agravar a ansiedade ou sintomas depressivos, entre outras coisas. Além disso, estar em casa tem várias coisas que acabam contribuindo. Por exemplo, o uso do álcool aumentou muito nesses últimos tempos de pandemia, entre outros fatores. Doutor, e para a gente, se o senhor fosse dar uma dica, né, para aquela pessoa que está ainda pensando, relutando um pouquinho em começar ali uma atividade física, diz que está desmotivado, que não tem vontade, qual dica o senhor daria para essa pessoa talvez mudar ali a mentalidade dela e dar um primeiro passo, por mais difícil que seja, mas como que essa pessoa pode dar um primeiro passo? Bom, nosso cérebro muitas vezes funciona com repetições, com comportamentos que acabam se alimentando cada vez mais a si mesmos. Então, esse comportamento retroalimentar que nós temos faz com que a primeira vez que nós iremos numa academia ou que comecemos atividade física, talvez para muitas pessoas possa ser algo difícil. Só que fazer atividade física dá um certo prazer para as pessoas, além de melhorar sintomas depressivos, melhora sintomas de ansiedade, entre outros fatores. Os comportamentos eles são retroalimentares, e a primeira vez que se faz, dá mais vontade do que de realizar novamente, se exercido de forma adequada, do que a primeira vez. E depois, aos poucos, a pessoa vai sentindo mais e mais vontade. Então, a persistência é o principal segredo para se começar a atividade física, assim como melhorar hábitos de forma gerais. Muito bem, agora, doutor Adriano, pensando também nas pessoas que tiveram Covid-19, ficaram com alguma sequela, o senhor já relatou casos em que a sequela da Covid-19 trouxe alguma redução de mobilidade? E como que essas pessoas também podem voltar a exercitar o corpo depois, né, desse baque que é contrair a Covid-19 e ficar internado e, felizmente, sair? A gente tem percebido que algumas pessoas, inclusive, que ficaram internadas por conta da Covid-19, acabaram perdendo muita massa muscular, né? Pessoas que, às vezes, ficaram imóveis em cima de um leito, precisando de altas doses de oxigênio, pessoas que foram, infelizmente, entubadas, necessitaram de ventilação mecânica, mas que retornaram para casa. Essas pessoas perderam muita massa muscular. E também porque alguns pulmões acabam ficando com uma lesão chamada fibrose. E isso realmente, ele projeta um tipo de um cansaço físico que tende a melhorar gradativamente, mas cai muito aí no que o Marcel falou. Você sente um pouquinho mais hoje para fazer uma atividade física, no dia de amanhã você tenta de novo e talvez você consiga ter
um suporte melhor, o terceiro dia acaba sendo um pouquinho melhor ainda, entendeu? Então, as repetidas vezes que você vai tentando, você vai amenizando essa limitação. É como se você nunca fizesse uma atividade física. O primeiro dia que você vai fazer, você vai finalizar o dia cheio de dor muscular. No dia seguinte, você vai ter, talvez, uma dor um pouco menor. E do terceiro dia em diante, as dores vão melhorando. É como se você estivesse enferrujado e você começa a lubrificar suas articulações. A gente tem percebido que, principalmente a parte motora muscular, né, e a parte de pulmão que fica lesado por causa da fibrose, são o que os pacientes mais relatam. O cansaço, às vezes, aos mínimos esforços, é a dificuldade de você poder se movimentar, né? Aí vai muito da pessoa fazer uma fisioterapia bem feitinha, entendeu? Fazer exercícios respiratórios, e assim, a confiança de que a cada dia isso aí vai melhorar, né? Vai melhorar a cada dia. A gente vai melhorando gradativamente o que a gente está limitado no dia de hoje. Exatamente, se a pessoa venceu a Covid, a questão é ter persistência e as coisas vão melhorar, né? Essa sensação de cansaço, ela vai passando gradualmente. Agora, doutora Adriana, ainda com o senhor, com o advento da tecnologia, nós passamos também muito tempo trabalhando sentados, né? Qual que é a quantidade ideal de exercícios para quem tem essa rotina de trabalho? Como que pode equalizar isso? Eu acho que assim, hoje, principalmente quem trabalha home office em casa, sentado, é ideal que você faça a cada uma hora e meia, 2 horas, você faça alongamentos, você se levante, você caminhe no setor onde você está, você possa fazer um pouquinho de elasticidade, né, fazer um tipo de movimentação que você possa alargar mais os músculos das partes extremas, no caso dos braços, das pernas, né, mas você não ficar o tempo todo sentado, você tem que tentar a cada 1 hora, 2 horas ali, você tolerando, é lógico, esse período que você fica sentado, você tenta se movimentar, entendeu? Principalmente as pessoas que já tiveram Covid, né, que inclusive uma das sequelas do Covid é provocar alguns trombos no organismo, então quando você está se movimentando, aparentemente você está fazendo o sangue circular, e ocasionalmente você estaria tentando melhorar esse risco, né? Muito bem. Agora, doutor Marcel, quais são as consequências para a saúde mental de quem leva uma vida de sedentarismo, né? O doutor Adriano acabou de dar aí as dicas, as orientações para se exercitar nesse home office. E quais seriam as consequências, então, de quem opta por continuar, né, sem se movimentar? Bom, eu diria que é um conjunto de fatores, né? Assim como todas as doenças de saúde mental, são multifatoriais. Elas não dependem simplesmente de um fator, é uma junção. Então, quando a pessoa é sedentária, além de você ter uma piora do organismo por si só, do lado físico, e pode ter N consequências físicas que podem levar ao agravamento de doenças psiquiátricas por si só, a tendência é que a pessoa tenha uma menor satisfação com a vida, satisfação consigo mesmo, com a autoimagem, entre outras coisas, e a tendência, com o decorrer do tempo, é que você consiga ter pessoas mais depressivas, pessoas mais dependentes químicas, pessoas com mais ansiedade, e que há uma piora em geral de diversos quadros dentro da saúde mental, inclusive por não estar buscando uma alternativa para cuidar de si mesmo. Eu digo assim, os comportamentos, quando nós vamos ter comportamentos benéficos para nós mesmos com atividade física, a tendência é que eu, aos poucos, queira cada vez mais exercer mais e mais atividades físicas. Do mesmo modo, os comportamentos que fazemos contra nós mesmos, por exemplo, sedentarismo, ele tem uma tendência também de se retroalimentar, se permitirmos. E, aos poucos, ele ir fazendo com que nós nos acomodemos e não pratiquemos atividade física e outras coisas, se nós permitirmos. Mesma coisa com dieta inadequada, mesma coisa com outros fatores que podem nos levar a malefícios perante nós mesmos. Então, de modo geral, a pessoa tende a ficar menos satisfeita consigo mesma, com mais chance de doenças mentais de forma geral, mais chance de doenças clínicas, que por si só também podem piorar a saúde mental de forma geral, porque é um conjunto. Apesar de falarmos muito sobre mente e corpo de uma forma separada,
Eu que trabalho em hospital geral, eu vejo muito que pacientes que estão clinicamente com alguma alteração têm uma tendência maior a ter uma certa ansiedade, um certo medo, uma certa angústia. Por exemplo, pacientes com Covid. Pacientes com Covid, muitas vezes, eles acham que vão morrer. Não é uma coisa tão, assim, rara isso aparecer. Principalmente os casos mais graves que nós vemos em hospitais. Agora, e não é algo sem fundamento, existe uma certa mortalidade importante na doença. Então, muitas vezes isso vai fazer com que ele tenha mais taquicardia, que seria o coração bater mais rápido, vai fazer com que ele tenha alterações que nós chamamos do sistema nervoso simpático, um aumento do sistema nervoso simpático, que teria relação com maior excitabilidade do organismo, às vezes dificultando a respiração. Tinha uma paciente que eu contribuí bastante para salvar a vida dela, que ela não conseguia manter o ritmo adequado de respiração, devido ao fato do Covid-19 que ela tinha. E uma das coisas que levou ela a ter um quadro mais grave do Covid foi o fato de ela ser sedentária. Ela era sedentária, isso gerou, aos poucos, uma obesidade, que gerou, aos poucos, também uma diabetes, que são 2 fatores de risco para uma piora dentro do Covid. E aí, nesse momento, eu fui vê-la, ela não conseguia respirar direito, principalmente porque ela tinha muita ansiedade e ela não conseguia ficar direito com o catéter, não conseguia ficar direito com o oxigênio de forma geral, a máscara e de outras formas. Então, melhorando a ansiedade dela, ela conseguiu, de fato, melhorar em relação a tudo isso. Então, é uma cascata. O sedentarismo é uma cascata para que a pessoa tenha diversas outras doenças que pode, numa dessas, ocasionar uma piora da saúde mental de forma geral. Exatamente, corpo e mente andam juntos. Doutora Adriana, também quero estender essa mesma pergunta ao senhor, né? Quais são as consequências, então, para a saúde física das pessoas que são sedentárias? Vamos focar também nas pessoas de 50 anos ou mais, né? As pessoas que já estão indo ali para a idade, né? Os idosos. Então, qual que é a importância da prática de exercícios físicos? O que acontece é o seguinte, quando você fica muito tempo parado, você acaba não gastando energia, então seu metabolismo acaba ficando mais lento. Então, quando você se alimenta e você faz uma atividade física, você aumenta o seu metabolismo, você gasta essa energia e, consequentemente, você queima caloria. Quando você fica sedentário, você acaba não queimando essa caloria, você acaba ganhando peso, você fica indisposto a fazer algumas atividades, acaba que você fica ansioso por estar confinado no local sem poder sair, ansioso vai levar você, às vezes, a apelar para a comida, né, para comer mais, entendeu? E você comendo mais, aí é aquele ciclo, você vai ficando mais obeso, você vai poder desenvolver, por exemplo, a elevação da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, você vai ter aumento da glicemia, você vai ter aumento dos níveis de colesterol, vai cair na parte psicológica, psiquiátrica que o Marcel está abordando aí, porque a pessoa vai entrar num grau de mau humor, ela vai meio que se entregar, né, e aí vai ser uma cascata, vem a angústia, vem o desespero, a tristeza, e a pessoa acaba meio que se entregando, ela fica limitada no mundo dela e acaba que as doenças cardiovasculares acabam brotando, né, acabam proliferando. Então, é assim que funciona. Quando você não tem uma reatividade, o seu organismo fica frio, o metabolismo não acelera e você fica suscetível a essas doenças. Muito bem, agora vamos mudar aqui o tom da conversa, vamos colocar um pouquinho mais de expectativas, né? Eu já ouvi relatos, por exemplo, de pessoas que praticam corrida, né? Por exemplo, a corrida. É um começo difícil, mas depois você pega gosto e não quer mais parar. Então, também quero fazer a pergunta aos dois, nós podemos chamar isso de um certo sentimento de superação, que aquele começo foi muito doloroso e aí, quando você entende a mecânica do exercício, você sente os efeitos benéficos, né, no seu corpo, que falam sobre a endorfina, aí você não para mais, você vira um corredor. O que está em jogo, né, para quem supera os próprios limites, doutor Marcel?
Então, assim, existe com certeza uma satisfação, né? Muitas vezes nós queremos as coisas para agora, e muitas vezes as coisas não vêm para agora. Existe um trabalho que nós temos que fazer aos poucos até conseguirmos chegar lá. Então, uma pessoa que pratica uma corrida, que faz um trabalho de alta performance, com certeza, ele não começou já correndo de forma muito intensa. Ele foi aos poucos desenvolvendo. E na nossa vida, nós temos a tendência de conseguir conquistar diversas coisas aos poucos. E talvez no começo a adaptação nem sempre seja tão tranquila em relação a isso. Para tal, como eu falei inicialmente, a persistência é o caminho para isso. Não só para isso, como, por exemplo, assim, para você terminar os estudos, você vai precisar de anos e anos para o seu estudo. Da mesma forma, para você fazer uma dieta adequada, às vezes você não vai conseguir de uma vez. Talvez seja um padrão que você vai desenvolvendo aos poucos. Então, mudar os hábitos, mudar o sedentarismo, fazer com que a pessoa corra, para que a pessoa desenvolva algumas capacidades, é uma prática diária. E quanto mais a pessoa vai se superando, mais ela vai conquistando a si mesma e mais ela vai conquistando uma melhora da saúde mental de forma geral. Da mesma forma, a pessoa que não consegue de diversas formas, ela costuma ter uma frustração muito grande dentro daquilo. E ela pode desenvolver diversos mecanismos disfuncionais secundários à frustração. E muitas vezes, por não conseguir algo rápido, imediato, se procura algumas outras formas de conseguir isso, como, por exemplo, até as drogas. Que é uma forma de buscar algo mais rápido. Então, ter paciência, procurar aos poucos o crescimento em relação à parte de atividades físicas, a melhora do sedentarismo, é com certeza algo bem interessante, ainda mais que ele tenha aumentado tanto durante o período de pandemia. Exatamente, qualidade de vida, né? Doutor Adriano, também faço a pergunta para o senhor. Logo no início da conversa, o senhor deu um exemplo, né, sobre as pessoas que superaram e pegaram gosto pela atividade física. Eu dei esse exemplo da corrida. Qual que é o hormônio, né, que é ativado? É a tal da endorfina? As pessoas falam, agora eu estou endorfinada. Essa substância, não sei se é hormônio ou uma substância, traz de fato essa sensação, né, de bem-estar mais vivo, talvez? Sim, com certeza. Essas substâncias, como endorfinas, catecolaminas e outros hormônios, né, são hormônios, eles são produzidos por alguns órgãos, né, e que tem algumas glândulas. E essas substâncias, elas atuam no metabolismo do nosso organismo e, consequentemente, elas alteram algumas capacidades psíquicas de algumas pessoas. Elas melhoram o humor, elas combatem a tristeza, elas combatem a angústia, né, o descontentamento. É como se elas aflorassem as pessoas para que praticassem algumas atividades que elas talvez não estivessem até então despertas para isso, tá? São substâncias que, quando elas atuam no nosso metabolismo, fazem com que as pessoas melhorem a autoestima, né? Pessoas que eram mais obesas, elas acabam perdendo peso, pessoas diabéticas regulam os níveis glicêmicos, pessoas hipertensas regulam seus níveis de pressão arterial, pessoas que até então talvez tivessem alguma dificuldade para caminhar, para andar, começando gradualmente uma caminhada, uma atividade física mais discreta, que depois vai aumentando gradativamente. Aquela dor muscular que você tem hoje, que amanhã às vezes é um pouquinho menor, depois acaba sendo menor ainda, isso tudo vai ajudando, né, e vai fazendo com que a pessoa tome gosto pela atividade, entendeu? Hoje a gente também está um pouco restrito a fazer as atividades em casa, né, mas quando a pessoa, por exemplo, pratica uma corrida na rua, ou num parque, num lugar apropriado, aí você também tem o benefício da paisagem, né, a paisagem muda, aquilo lá te distrai, a pessoa ela fica mais propensa a fazer a atividade repetidas vezes, né, todos os dias, né. Muito bem, nós estamos aqui nos encaminhando para o final dessa conversa. Agora, doutor Marcel, para a gente finalizar,
Estamos há quase 14 meses, indo para o 15º mês de pandemia aqui no Brasil. Dentro da experiência, o senhor trouxe um relato muito interessante de uma paciente que estava com dificuldades ali, no catéter. Dentro da experiência que o senhor está tendo durante esse tempo, o que o senhor pode falar aqui para a nossa audiência sobre a importância da prática de exercícios físicos? Bom, vamos lá. Eu acredito muito que a prática de exercícios físicos das pessoas pode, com certeza, contribuir para que a pessoa tenha uma vida saudável de forma geral. Não apenas na parte da saúde mental, mas também na parte da física. E aos poucos, o que acontece? Nós temos que tomar cuidados para nós não nos sabotarmos. E deixar de fazer atividade física, deixar para depois, não realizar, não ter um controle em relação a isso, é uma tendência que as pessoas têm, aos poucos, de se sabotar também em outras partes. Lembrar que, aos poucos, se a pessoa não se cuida adequadamente de forma geral, entre elas a partir do sedentarismo, a tendência é que o nosso corpo, nossa vida de forma geral, tenda a ter diversas formas que podemos estar nos sabotando e fazendo mal para nós mesmos ao pouco a pouco. E às vezes no começo a gente não consiga perceber isso tão claramente. Muitas pessoas esperam ficar doentes para cuidar da saúde, e isso não é o correto. Então, se existe algo que está acontecendo com vocês, não temam procurar uma ajuda, não temam realmente ir atrás de uma atividade física. Mas eu sou muito fraco, eu não consigo pegar um peso adequado, eu vou passar vergonha. Não tema passar vergonha, não tema nada disso, tema a sua saúde, porque você é o principal ser para você mesmo. Não é um filho, não é uma outra pessoa, é você cuidar da sua saúde para o bem de você mesmo. Tenha consciência de que você é a pessoa mais importante para você mesmo. E é disso que nós precisamos sempre ter em mente e tomar cuidado para não nos sabotarmos de forma geral na nossa vida. Tomar cuidado com comportamentos disfuncionais que vamos ter na nossa vida, e para tal, a atividade física é essencial para todos nós. Exatamente. Doutora Adriana, nosso tempo está curto, também 14 meses de pandemia. Qual a experiência do senhor para a gente fechar aqui nossa conversa? Claro, dando essa dica para a nossa audiência. Eu aconselho o seguinte: você tem que gostar primeiro de você mesmo. Você não vai praticar atividade física para os outros, você vai praticar atividade física para o seu benefício, né? Então, é você pensar que você tem que se cuidar, que você não pode esperar você ficar doente para depois você tomar algumas determinadas atitudes. Então, você não tem que ter vergonha de nada. Mas eu estou mal adaptado a isso, aquilo. É uma questão de tempo e de momento. Você vai começar com uma coisa mais gradativa, mais leve, e vai aumentando a cada dia, assim, de maneira gradual. Eu acho que as pessoas não têm que fazer as coisas para surpreender outras pessoas, você tem que se surpreender a si mesmo, você tem que fazer para você. Quem vai ter ganho mesmo é você vai gostar de você mesmo, e depois você vai estar aí exposto para as outras pessoas. É isso que eu recomendo. Cada um tem que ter amor próprio, você tem que ter a sua autoestima, né? Você tem que gostar de você mesmo, e depois você vai pensar nas outras pessoas. Exatamente, prevenção, cuidar da saúde e ouvir também a voz dos especialistas. Nós conversamos aqui com o Dr. Marcel Fúvio Padula Lamas, coordenador da área de psiquiatria do Hospital Albert Sabin, e com o cardiologista Adriano Guerra, também do Hospital Albert Sabin. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Agradeço o convite e uma boa tarde. Muito bem, obrigada aos dois. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Até a próxima e cuide-se. Até mais. Saúde.